Aí galera, sou o Pardal, professor de Física. Aí galera, sou o professor Newton de Biologia. Oi gente, eu sou o Franklin Magalhães, professor de Química. Somos o grupo Difusão Educacional. Aí galera, professor Newton de Biologia. Estamos aqui hoje para uma coisa um pouquinho diferente. Começando o ano, vamos dar aí algumas dicas de como você pode turbinar o seu cérebro para melhorar o seu rendimento, o seu desempenho este ano. Então vamos lá, algumas dicas da biologia, né? O que nós temos aqui, ó? Nós sabemos que o nosso ciclo, né, de vida, ele é uma coisa rítmica, né? Nós temos um ciclo de vida. E esse ciclo de vida influencia em tudo. A vida, ela é uma contínua repetição de ciclos. Como nós podemos observar aqui, né, nós somos primeiro um recém-nascido, aprendemos a andar, né, engatinhar, andar, nos tornamos uma criança, um adolescente, uma pessoa adulta e depois um idoso. Ao longo de todas essas fases, as nossas funções biológicas se modificam um pouquinho. E isso influencia a forma como nós percebemos o tempo, a forma como nós percebemos o mundo e a forma como nós aprendemos, que é o que nos interessa agora. Bom, o que são esses ciclos, né? Vejam, a marcação de tempo é uma coisa um pouco difícil de nós conseguirmos entender, né? Na realidade, o tempo ele passa um pouquinho diferente dependendo da nossa idade. Mas o que é o tempo? Nós marcamos um segundo como sendo 9 bilhões 192 milhões 631 mil 770 ciclos do Césio 137. Então, esse, né, é o tempo que se considerou para ser um segundo. A partir daí, então, nós temos todas as outras dimensões, as outras unidades de tempo, né? Por exemplo, nós temos que 1 minuto são 60 segundos, 1 hora, 60 minutos, um dia, aproximadamente 24 horas. E é aí, nesse aproximadamente 24 horas, que nós entramos. Então, na natureza, tudo se repete em ciclos. E o tempo nós percebemos por essa repetição de ciclos. Por exemplo, né, os nossos neurônios aqui, eles pulsam, mandando impulsos elétricos em milissegundos, frações de segundos. Essas frações, né, de segundo influenciam todo o nosso organismo. O nosso coração, por exemplo, ele pulsa, né, mais de 60 vezes por minuto. E o nosso cérebro, né, quando estamos no estado de vigília, em alerta, ele vai, né, estar trabalhando a uma ordem de 25 a 100 mil ciclos por minuto, certo? Por segundo, perdão, certo? Então tudo é cíclico na nossa vida, inclusive a nossa capacidade reprodutiva, como podemos ver aqui, né, depende de ciclos também. Por exemplo, né, a variação hormonal no ciclo feminino, ela respeita um ciclo lunar. Observe que nós falamos em ciclos abaixo de 1 minuto, de um dia, né, acima de um dia, de mês, de semanas, de até meses. Então, esses ciclos, né, são percebidos por todos os seres vivos. E a ciência que estuda isso, ou a área da ciência, a ciência é a cronobiologia, a área da ciência que estuda isso, como isso se afeta o nosso organismo, né, são os ritmos biológicos. Então, o que é um ritmo biológico? É uma atividade metabólica, né, influenciada por esses ciclos externos e internos. Nós temos marcadores temporais internos. Um deles, mais importante, é o nódulo supraquiasmático, que está localizado na base do nosso encéfalo. Bom, o que acontece conosco então? Nós percebemos esses ciclos que se repetem externamente, como por exemplo o dia e a noite, né? E há uma sincronização dos nossos relógios internos, dos nossos ciclos internos, com esses ciclos externos. E com isso, nós nos comportamos, né, diferentes em momentos diferentes da nossa vida. Aí você deve estar pensando aí, e o que isso tem a ver com o meu estudo, né? Bom, aí eu te respondo. O que o seu sono tem a ver com a sua aprendizagem? Por que o sono? Porque o ciclo vigília-sono é um dos ciclos mais importantes para nos sincronizar com o tempo, né, de duração do nosso dia. Vejam, então nós temos 3 tipos básicos de ciclos. Os ciclos podem ser, né, os ritmos, né, podem ser circadianos, quando nós temos ciclos, né, com periodicidade de aproximadamente 24 horas, mais ou menos isso, então de 20 a 28 horas, né, ou seja, um ciclo a cada dia, por exemplo, o nosso ciclo vigília-sono.
O ciclo pode ser um ritmo ultradiano, ou seja, periodicidade menor do que 20 horas, quer dizer que num dia nós temos vários episódios, né? Mais de um ciclo no mesmo dia. Por exemplo, o caso que eu citei do batimento cardíaco. E o ritmo, né, biológico, o ciclo que manifesta esse ritmo, pode ser infradiano, periodicidade maior que 28 horas, ou seja, menos de um ciclo por dia, ou a cada dia, como é o caso do ciclo menstrual que nós mostramos ali, certo? Bom, a ciência então que se ocupa para estudar tudo isso é a cronobiologia. É uma ciência nova, né, recente, e inclusive foi laureada agora, né, com o Prêmio Nobel em 2017. Então, nesse início de ano de 2018, é importante você ter uma noção de como isso influencia a sua vida estudantil. Como é que nós fazemos então? Você sabe como é que você aprende? Você tem uma noção de que fatores são os que interferem na sua aprendizagem, na nossa aprendizagem? Bom, existem diversos fatores. Um deles que nós citamos, né? É a nossa inteligência. Que na realidade não existe uma inteligência, né? Nós temos vários tipos de inteligência, conforme os pesquisadores nos mostram aí. Inteligência emocional, a inteligência, né, relacionada à memória, à capacidade cognitiva, a inteligência relacionada aos movimentos do corpo, sinestésica e aí muitas outras. Então, todos nós temos habilidades, todos nós temos, né, algum tipo dessas inteligências, que hoje são mais de 20, mas tem 7 principais, né, que nós somos melhor dotados. Acontece que, lógico, nós temos algumas que nós somos muito mais desenvolvidos e outras menos desenvolvidos. Por exemplo, os atletas com certeza, né, têm uma inteligência sinestésica muito boa, habilidades, né, com o seu corpo muito interessante. E os intelectuais, uma inteligência, né, intelectual, uma memória muito, né, mais desenvolvida que outras pessoas, por exemplo, que não fazem uso da memória. Bom, de que forma que o ciclo vigília-sono interfere na nossa aprendizagem? É durante o momento de sono que nós alocamos as informações na memória, ou seja, o quanto você dorme é importante para determinar o quanto você vai aprender. Dormir mal significa que você vai aprender mal. Então é importante você, né, desencadear ou desenvolver algumas habilidades. Bom, o que nós temos aqui? Um material muito conhecido no nosso país tem um lema, que é aula dada, aula estudada. Isso não é por acaso, né? É porque nós sabemos que se você não praticar aquilo no mesmo dia que estudou, antes de ter um sono, né, profundo durante a noite, boa parte dessas informações, estima-se que em torno de 70% a 80% delas serão perdidas. Então é importante você poder, né, exercitar isso. Bom, então, a duração desse ciclo vigília-sono varia com a nossa idade e ela varia também individualmente, de pessoa para pessoa, né? E a qualidade do nosso sono, ela depende de 2 fatores. Do momento circadiano, ou seja, do seu momento biológico interno, no qual o indivíduo está se encontrando, e das suas características biológicas. E é aí que eu quero que você entenda. Cada um de nós tem características diferentes. Então é importante você conhecer as suas características. Então, além disso, né, o que nós temos? A duração do nosso sono, nós podemos classificar os indivíduos de acordo com o quanto eles necessitam de sono diariamente. Por exemplo, nós temos pequenos dormidores, que necessitam aproximadamente de 6 horas de sono por dia, médio dormidores, que necessitam de 6 a 9 horas de sono por dia, e grande dormidores, que necessitam de mais de 9 horas por dia. Ah, mas se eu sou um grande dormidor, eu sou um preguiçoso? Não. Isso depende das suas características e da sua idade. Além disso, nós temos a alocação desse sono, que é o fator mais importante nessa idade que você está agora, na adolescência. Nós temos indivíduos matutinos, que são aqueles que gostam, né, como está aqui na definição, de fazer as atividades durante uma parte mais cedo, né, do dia, levantam cedo e se sentem muito bem com isso.
Nós temos os indivíduos vespertinos, né, que gostam de alocar os seus momentos de trabalho, de estudo mais tarde, e a grande maioria das pessoas são indiferentes. Isso quer dizer que não importa muito se ela está estudando ou trabalhando de manhã ou à noite, ou à tardezinha à noite. Importa o quanto de sono, quanto de descanso ela teve. Por isso, né, nós temos essa variação ao longo da nossa vida. Recém-nascidos têm um sono muito curto, ultradiano, né? Vários episódios de sono durante o mesmo dia. Crianças de 3 a 9 anos, já entram num ritmo circadiano, né? Episódios de sono noturno com 9, 10 horas de sono. Agora, vocês nessa idade, adolescentes, né? Há uma tendência a um distúrbio de sono. E por isso é muito importante você se comportar, você adquirir alguns hábitos saudáveis, né? Adultos já têm uma oscilação mais ou menos estabelecida de sono diário, né? Foi estabelecido nos seus padrões fisiológicos aí, porque já amadureceram o suficiente. E nos idosos volta a repetir um padrão semelhante ao dos recém-nascidos. Então, né, é importante que você conheça as suas características biológicas. Se você é um pequeno dormidor, um médio dormidor, um grande dormidor, um matutino, um vespertino ou um indiferente. Mais do que isso, é importante que você as respeite, porque isso vai te trazer uma melhor condição de vida. Terceiro, é importante que você conheça o seu gosto. Você gosta de matemática, você gosta de física, você gosta de biologia, você gosta de química, você gosta de português, né? Lembre-se que no vestibular todas essas matérias são importantes. Então não depende só do seu gosto, depende do seu desempenho em todas elas. Valorize todas elas, mas use aquelas que você tem maior afinidade para turbinar os seus estudos. Como isso? Como é que eu posso turbinar o meu cérebro para estudar, Newton? Simples, olha lá. Primeiro, tenha um programa de estudo. Crie um programa de estudo. Procure alguém que possa te aconselhar. E nós podemos fazer isso, né? Um calendário, matérias que você deve estudar em determinados momentos, né? E as horas de estudo que você deve dedicar para cada uma dessas matérias. Isso quer dizer que você vai estudar com eficiência. Quantidade de horas de estudo não significa o melhor desempenho. Você pode ter um menor tempo de estudo com maior qualidade. Tenha um horário para o seu lazer. Isso é importantíssimo. Durma bem, coma bem e tenha disciplina e foco. Então é muito importante você manter, né, esses detalhes. Bom, essa foi a minha dica para hoje, né? Gostaria que vocês levassem isso muito em consideração. Boa sorte nesse ano que está se iniciando. Vamos fazer tudo o que é possível para você se desenvolver e ter um ótimo resultado. Até mais!